É isso aí, torcida vascaína, bora para mais uma notícia do nosso Vascão que começou a temporada excelente, né? Vencendo as duas primeiras partidas aí, um amistoso contra o São Lourenço e o outro válido pelo Campeonato Carioca. Vamos aqui com mais informações do nosso Vascão, diretamente do programa SBT Esportes. Créditos totais ao SBT Brasil. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. 2 vitórias e uma taça em um dia. Perfeito. Dupla vitória do Vascão na estreia do Carioca, vitória por 2-0 contra o Boa Vista. A reportagem é da Alcilene Brito, que estava lá. Fala, Alci. O vascaíno está de volta e com o primeiro jogo no Caldeirão. A casa do Cruz Maltino que quer viver momentos diferentes esse ano. Com todo o investimento que está acontecendo, não tem como não brigar por título. Eu acho que o time está se estruturando, fazendo boas contratações e tendo o Ramon Dias aí no comando, a gente está com muita expectativa para essa temporada. A missão em São Januário ficou na maior parte com a garotada, que já pôde sentir a emoção da torcida que veio em bom número. Com essas contratações desse ano, impossível a gente não brigar por títulos. A expectativa é a melhor possível, muito motivado com o Vasco para que venha fazer um ótimo Carioca, buscar esse título. Com homenagem aos 100 anos da resposta histórica, os jogadores entraram em campo carregando uma faixa com a frase: "Lutaremos por esse ideal até o fim". A bola rolou e não deu nem tempo para se distrair. Logo no primeiro minuto, o Vasco veio para mostrar que está diferente. Orediano cobra a falta e Capasso chuta bonito para abrir o placar para o Cruz Maltino. Paixão tem chances de aumentar. Ele chuta forte de esquerda para a defesa de André Luiz. Logo depois, passe de Rodrigo e novamente o goleiro salva. O Boa Vista tenta buscar o empate. Christopher arrisca, chuta de fora da área e desperdiça. Outra boa chegada do Boa Vista com o Raul jogando para escanteio. O jogo é paralisado para atendimento de Capasso, após ele sofrer um corte na cabeça por Matheus Lucas. A partida recomeça com o Cruz Maltino sem sofrer pressão e Capasso mandando uma bola na trave. Segunda etapa e o trem-bala segue a todo vapor. Com 2 minutos de jogo, Paixão recebe um bom lançamento pela esquerda e dá o passe para De Luca encontrar Leandrinho, acertar um belo chute fazendo o segundo do Vasco. É um sonho de qualquer moleque, né? Jogar com o São Januário cheio. Tive a oportunidade hoje de estrear também com o São Januário lotado. Pô, essa data vai ficar marcada na minha vida mesmo, marcada. Só tenho que agradecer a Deus mesmo pela oportunidade. O time de Saquarema tenta diminuir, mas Christian perde a chance. O time de São Januário segue dominando o jogo, tendo mais chances de ampliar nessa cabeçada de Paixão. Orediano também arrisca, mas manda longe do gol. O Vasco continua avançando sem grandes dificuldades e alcançando vitória no Cariocão. O time, praticamente formado por jovens, deu conta do recado e deixou os mais de 12 mil presentes satisfeitos com o que viram e empolgando os vascaínos para fazer um ano de 2024 diferente. Foi bom o início de trabalho, a gente começou os 2 primeiros tempos dos jogos muito bem, o primeiro e o segundo, acho que é normal dar essa caída no volume, que é um jogo ainda, não o primeiro jogo da temporada, então acho que a gente procura evoluir isso para estar mantendo o jogo inteiro. Droso, vamos começar pelo Vasco que jogou o Carioca. Na estreia do Vasco pelo Campeonato Carioca, eu queria que você destacasse os pontos positivos. E eu não vou pedir para você destacar negativo, não, que tá muito cedo, né? Sem dúvida. Queria que você destacasse os pontos positivos. O que você gostou desse jogo? Primeiramente, a torcida do Vasco, que colocou 12 mil pessoas em São Januário com um time C, podemos dizer assim. Mesmo assim, a galera foi lá apoiar, então parabéns à torcida.
Eu acho que a gente viu um time que teve um cara que se sobressaiu muito, que é o lateral esquerdo Leandrinho, e não foi só pelo gol, foi pela qualidade técnica, pela clareza nas jogadas, um cara que conseguiu fazer um processo de maturação dentro do Vasco da Gama e ainda está nesse processo de maturação, que é muito importante. A gente via há 5, 6 anos o Vasco queimando seus garotos pela necessidade de colocá-los como titular. Então, quando o garoto entra em campo sem pressão para poder fazer o que ele sabe, ele consegue fazer isso aí que o Leandrinho fez. O Capasso também foi bem, eu acho que é uma volta importante dele, ele que teve uma grave lesão na coluna, que acabou quebrando 2 vértebras aí da coluna, e aí tá voltando para esse Campeonato Carioca para poder buscar esse espaço novamente, então fez um belo gol, deu uma bobeada ali no primeiro tempo, mas eu acho que é um zagueiro que tem tudo para crescer também nessa temporada, adaptação ao futebol brasileiro no ano passado, e o próprio Herediano, eu acho que o Herediano fez uma grande atuação no primeiro tempo, depois no segundo ele caiu de rendimento, mas o que a gente tem que destacar é o seguinte, esse atleta, ele tem condições de estar dentro do elenco do Vasco da Gama, então eu acho que não tem que ter orgulho nesse momento, eu sei que ele não quer ir, ele já falou que não quer ficar no Vasco da Gama, ele já falou que não quer permanecer no futebol brasileiro, mas eu acho que nesse primeiro momento vale uma conversa, pelo menos que seja a última conversa para você falar, cara, fica aqui, você está num grande clube, você está numa vitrine do futebol mundial, você está num dos maiores clubes do Brasil, por que você não quer ficar aqui, performa, tem uma comissão técnica que é argentina, que pode melhorar essa adaptação. Então eu acho que vale uma última conversa para tentar fazer o Herediano ficar. Vene Casagrande, numa situação como essa, copinha, ou quando o time começa nos primeiros jogos do Carioca com um time mais jovem, eu gosto muito porque a gente conhece histórias, né? Geralmente futebol e os jogadores são muito blindados e é super natural. Também muito pelo movimento da imprensa, a gente vai muito em cima, que é o nosso papel, e eles vão e recuam. E aí quando você vê esses jogadores mais jovens, eles estão à flor da pele. E a gente consegue conhecer as coisas mais bonitas que tem no futebol, que são as histórias que tem no futebol. E o Leandrinho se emocionou e falou no final do jogo, numa entrevista bem bacana, né, ô Venê? Pois é, pra quem não teve... pra Globo, né? Pra quem não teve a oportunidade de assistir ao gol dele, que foi um golaço, inclusive, pra mim, o gol mais bonito da primeira rodada do Campeonato Carioca, e também após a partida ele teve a oportunidade de falar também da vida pessoal dele. E foi uma entrevista emocionante, porque ele falou sobre o falecimento da mãe dele na temporada passada e ele dedicou esse gol a ela. Onde quer que ela esteja nesse momento, no céu, com certeza está feliz da vida ao ver o Leandrinho tendo sucesso dentro de campo com a camisa do Vasco. Eu confesso que na hora que eu ouvi ele eu fiquei arrepiado. Então, Leandrinho, agora você tem o apoio do Vene Casagrande na sua vida pessoal, que você seja muito feliz na vida profissional também, agora no Vasco. E é um jogador que, querendo ou não, mostrou serviço. Verdade. No vestibular do Vasco aí, na primeira rodada do Campeonato Carioca, eu tenho certeza que ele ganhou um ponto a mais aí, uma estrelinha ali com o técnico Ramon Dias. É um jogador que a torcida do vascaína deve observar, sobretudo também a comissão técnica, porque ele vai ter mais oportunidades aí, até porque o elenco principal está disputando um campeonato, um amistoso lá no Uruguai. Sobre esse amistoso, no amistoso contra o São Lourenço, o time principal do Vasco venceu 1-0 com gol do Léo e ganhou, sabe o quê? Uma taça. Ah, não é VT não? Beleza. Lucas Pedrosa, sobre esse jogo aí. É a taça Guinha Azul? É a taça Pablo Guinha Azul, Vascão campeão. E se ficar bolado é pior. Não, 0. Tem taça, tem que comemorar, não, pô. é só porque... Eu sou adepto, ó, para o ímpar, ganhou, comemora. Perfeito, velho. É isso. Exatamente. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Então podemos dizer que é campeão. Olha só. Título internacional. É o quarto. Esse risinho dele me irrita, tá? Porque ele tá debochando. Tá não. Tá sim. Não tô. Ele tá na resenha. A vida é uma festa. Esse é o Vasco principal, a gente chama, né? O Vasco principal, nesse jogo, sentiu um Vasco tenso, um Vasco solto, um Vasco igual? Acho que a gente tem que levar em consideração sempre que é o primeiro jogo, que o São Lourenço está na Libertadores, foi o terceiro colocado do Campeonato Argentino, então não era uma baba, é melhor do que todos os times pequenos do Campeonato Carioca, por exemplo. Então o Vasco fez uma boa estreia. No primeiro tempo ele optou por uma formação no 4-3-3, com aquela formação que a gente trouxe aqui no SBT Esporte Rio, o David pela esquerda, o Rossi pela direita, a trinca de meio campo que a gente já conhece, e não deu certo. O Vasco se tornou um time muito burocrático, com pouca criação. O David não fez uma boa estreia, o Rossi também não conseguia jogar tanto ali pela direita, o Rojas na lateral direita não dava a profundidade que o Paulo Henrique dá, por exemplo, mas é um teste válido, completamente válido, até porque era um time mais agressivo na situação da pressão pós-perda, mais veloz, mais aguerrido tecnicamente. Só que aí no segundo tempo, duas coisas que a gente fala aqui no programa ficaram extremamente claras. A primeira, Paia não pode ser banco.
De forma alguma. Ele entra e mudou o jogo, ele faz o que poucos jogadores dentro do futebol sul-americano conseguem fazer, porque ele é um craque. Ele é, digamos assim, no sentido positivo da palavra, é um nojo ver o Dimitri Payet jogando, e ele conseguiu mudar a equipe do Vasco pela esquerda, junto com o apoio do Lucas Piton. O próprio Léo, que fez o gol, entrou muito bem tecnicamente também. Então, o outro nome que eu vou falar aqui, que eu já falo há muito tempo, é o Jair. O Jair não pode ser banco do Vasco da Gama pela qualidade técnica que esse cara tem. Então eu entendo a formação do Ramon no primeiro tempo para priorizar essa questão física, mas o Vasco, na minha opinião, deveria priorizar mais a questão técnica. Se tornou um time muito mais criativo no segundo tempo e fez uma boa partida. Ô, Venelui, o Payet já mostrou desde o ano passado que ele é um jogador que ele entra e muda o panorama, o resultado, o que o Vasco está buscando dentro de uma partida. Só que o empecilho no ano passado era a condição física, e esse empecilho não existe mais, né, Vene? Não existe mais, inclusive, se eu tivesse que fazer uma crítica em relação ao Vasco, porque assim, a gente tem que parar e analisar que é o primeiro jogo do Vasco na temporada. Então eu não vou ser rude o suficiente de ficar cobrando 1000 coisas do técnico Ramon Dias. Pelo contrário, eu acho que a gente pode analisar e entender aquilo que ele pode melhorar. E no meu entendimento, o que ele pode melhorar é colocar o Payet como titular. E eu vejo o Payet jogando muito melhor centralizado, como um homem armando, do que aberto pela ponta, como o Ramon Dias vem utilizando o meia francês. Mas, de fato, ficou nítido ontem que o Payet ele não pode ser reserva nesse time. Independentemente dos motivos que o Ramon Dias faz essa opção, eu acho que ele tem que começar a abrir um pouco a mente dele, porque se no ano passado eu já achava isso e o Payet não estava 100% fisicamente, imagina agora, ele bem fisicamente, por que eu não botaria o Payet como titular? O Payet decide jogo, o Payet é o craque do time vascaíno. Graças ao Payet, o Vasco não foi rebaixado, porque o Payet ajudou muito na questão de pontuação ali, ele fez gols importantes. Então, não vejo motivo para o Ramon Dias não colocar o Payet como titular, até porque quem começou como titular, por exemplo, tem toda a razão para ter o pé atrás. Mas acredito que no lugar do David entra o Adson, que é um jogador que o Vasco está contratando. E o Filipão te liga e fala que quero, a gente é campeão, ele tem que arrumar um jeito, tem nem que ver. Eu acho que aí foi o grande trunfo, não é questão de... E o Scarpa tinha condição de brigar com o Luiz Araújo. Você mudaria o esquema tático? E junto com essa pergunta, eu pergunto, você diz que queria o Payet entrarem, quem senta no banco? Eu não mudaria o esquema tático porque você tem como mudar a função do atleta sem mexer no esquema tático. Por exemplo, ele entrou ontem de ponta esquerda, como a comissão técnica enxerga ele. Ele pode ser um ponto esquerda, mas um cara que flutua mais pelo meio, que tem a liberdade. Você não pode prender o Payet na lateral da linha de campo. Porque aí você tira o fato dele ser um excelente finalizador, um cara que tem uma clareza de jogadas muito grande. Então ele pode flutuar pelo meio como um ponta construtor e muitas vezes como um meia, com a qualidade que ele tem, Fernando. Ele pode girar o campo inteiro. Tanto é que ele participa do gol lá na direita. Ele vai bater o escanteio, consegue temporizar, dá o passe para o Eric Marcos e o Eric Marcos cruza na cabeça do Léo. Então o Payet tem que ser titular, independentemente do esquema tático. E o Jair é outro também. Com todo respeito ao Praxedes, que eu sei que é um jogador da confiança do Ramon Dias, o Jair é muito melhor do que o Praxedes. O Vene, daqui a pouco tem informações da preparação do Flamengo, já tá em Orlando, né? Pois é. Eu tava doida pra ir pra Orlando, mas não pra ver o Flamengo, pra ver o Mickey, que justo. eu adoro. E pra quem acha que o Flamengo tá indo só pra tirar foto com o Mickey, não é não, é uma preparação firme, como tem sempre o planejamento do Flamengo. Já o Vene traz informações, mas depois do amistoso, o auxiliar técnico Emiliano Dias conversou com a imprensa. A gente vai ouvir agora o que ele falou. Gustavo es un jugador de selección, un jugador de jerarquía. Nós trabajamos con él y sabemos lo que puede dar. Ojalá pueda venir para Vasco. Ele, na verdade, está falando sobre o Cuéllar, confirmando o que uma certa pessoa aqui já estava falando, né, ô Pedrosa? Faz uma semana hoje. Mas uma semana? Faz uma semana hoje que a gente trouxe aqui o interesse do Cuéllar. Depois de tudo que aconteceu com o Sforza, obviamente essa pergunta seria feita ao técnico, ao auxiliar técnico, que é o Emiliano Dias, que divide muito bem esse cargo aí com o Ramon, e ele fala o que a gente trouxe. A gente quer que ele venha, tomara que ele venha, é um jogador pronto. E ontem o Ramon Dias deu um recado muito claro para a diretoria de que eles precisam desse atleta, e deu o recado em campo. Porque o Zé Gabriel, na hora da substituição, ele sai para a entrada do Pumita. Quem entra de volante é o Pumita. Então isso é assim, olha, eu tenho 3 laterais direitos, o meu terceiro lateral direito está entrando de primeiro volante. Rapaziada, vamos contratar. Mas o recado foi dado também na frente das câmeras. Porque na entrevista à ESPN, depois do jogo, inclusive a ESPN que transmitiu, por isso que a gente estava dando descrédito, ele falou, a gente precisa de reforços para não passar o sufoco que a gente passou na temporada passada. Mas é aquilo também. Ele sabia que a 77 é assim, age assim. Eu não consigo entender a atitude da 77 no mercado.
O volante que estava perto de ser contratado, inclusive a imprensa de lá já dava como certo, todo mundo falando que viria para o Vasco, aí em cima da hora 7-7 desiste. Ah, não, o Cuejá a gente não quer porque tem acima de 30 anos. Então vem cá, quer o quê? Agora Se não quer um jovem, não quer um experiente. Eu tava no Glorioso Connection falando exatamente sobre esse encontro de SAF e futebol. Né? O que a SAF é com o futebol. E esse tempero da negociação, eu acho que a gente vai sempre ter esse tipo de polêmica. Inclusive, citei o caso do Cuejá lá em relação ao Gabriel Pires indo embora do Botafogo. Porque a SAF, ela olha o número, o valor, a negociação, o investimento, o dinheiro. E o futebol olha a resposta esportiva. E precisa ter um consenso. E para isso acontecer, precisa ter exatamente isso. E eu acho que esse barulho que faz de forma muito inteligente o Ramon, primeiro vem a imprensa, depois ele fala, porque ele fala mesmo, o filho dele fala, e aí ele faz uma mudança e diz: eu tenho um lateral direito improvisado. Isso mostra, isso passa recado. Claro que tem uma conversa formal, mas além dessa conversa formal, esse movimento é importante, Pedrosa. É complicado, é uma burocracia além do normal, mas eu consigo explicar. A política da empresa claramente não vamos investir alto em jogadores acima de 30 anos. Sim. Só que dentro da comissão técnica tem quem conhece de futebol e quem sabe o que precisa para o time. Então, nesse debate, foi o que aconteceu nessa semana, que o Venez citou aqui, o Sforza estava certo. A gente vai contratar, a gente vai fazer 25 milhões de investimentos desse jogador aqui. Só que a comissão técnica, beleza, vocês vão fazer esse investimento, mas vocês vão trazer o Cuejá? Não, é um ou outro. Beleza, então não traz o Sforza não, traz o Cuejá. Então, é uma burocracia, eu acho que é um sistema diferente da contratação que acontece nos clubes associativos, principalmente, mas nesse momento o que fez valer foi a comissão técnica. E ali, obviamente, não é que tenha rusga, nem briga, não tem nada disso. Mas são recados, e são recados importantes de quem tem experiência no futebol para falar assim, ó, tanto que o Emiliano Dias, ele finaliza a frase dele assim: não depende de nós. A gente quer muito que ele venha, a gente precisa desse jogador, mas não depende de nós. Então ele faz assim, ó, 777, resolve aí. E só para complementar, finalizar, eu sei que as negociações estão em andamento para o Cuéllar voltar. E ela tá positiva? Tá muito positiva, porque o atleta quer vir, o atleta aceita diminuir o salário dele em $1,5 milhão de dólares anuais em relação ao que ele ganha lá na Arábia Saudita. Isso daí, uma diminuição de R$620 mil. Lembrando, não é que ele vai ganhar R$620 mil. Esse valor vai ser diluído do salário que ele ganha hoje na Arábia Saudita. Então o Vasco já está em negociações aí com o Al-Shabaab para poder entender o que eles querem e fazer essa compra e trazer o Cuéllar. Muito bem, ó, o Flamengo. É isso aí, pessoal. Cara, essa conversa já tá chata já, cara. Tudo depende da 777 e eles não resolvem. Até agora não resolveram, vai esperar o Cuéllar ser contratado por outro time para depois, né, fazer um pronunciamento ali de que não deu, infelizmente. Não, cara, ele quer jogar, quer vir jogar no Brasil, quer vir jogar no Vasco, né? Aceitou diminuir aí, ó, 600 mil de salário para vir jogar no Vasco, e a 777 até agora não fez nada, né? Esse é o problema da SAF, cara. O problema da SAF é o seguinte: você coloca diretor ali, diretor executivo, diretor esportivo, diretores, eles não conseguem resolver nada. Por quê que eles não conseguem resolver nada? Porque tudo depende do aval do dono da SAF, né? Tudo depende dele aceitar ou não. Se a 777 falar que não quer mais, não quer saber mais de Cuéllar, que é um cara mais barato ali no mercado, por exemplo, essa negociação vai por água abaixo, né? Tá todo mundo esperando eles desembolsar esse dinheiro, né? Só que assim, cara, eu entendo de uma outra forma. Porque assim, se você compra um time, se você faz um WhatsApp, você não vai deixar, né, cara? Você não vai deixar de investir nesse time, né? Essa peça, como é o Cuéllar, cara, é essencial no time do Vasco, porque o meio de campo do Vasco não é um meio de campo muito qualificado, principalmente ali volante para trás. Só que o que acontece? Tem a liberação do jogador, o jogador quer jogar, só que a 777 está demorando demais. Parece que eles estão querendo meio que dar uma sabotada nessa negociação para depois se pronunciar e falar outra coisa. Que não é possível, cara. Né? É só fazer o pagamento, trazer o jogador e pronto, cara. O cara aceitou baixar o salário, o cara também não vai aceitar mais do que isso. Já baixou, está baixando 600 mil de salário para voltar para o Brasil, para jogar aqui no Brasil, né?
ele não vai fazer mais do que isso. Não tem como, o cara vai jogar praticamente de graça, né? Ali, em questões ali de dinheiro de jogador, né, cara? E assim, realmente vale o investimento Cuéllar. Para mim, tem que focar primeiramente nesta contratação do Cuéllar para depois entrar com outras negociações. Não adianta ficar negociando com 1, 2, 3, 4 jogadores e no final não fechar com nenhum, ou fechar com 5 jogadores que não valem um, né? É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!